Fala, galera do Sulacap News, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma live das 14 no ar, para a gente falando novamente da nossa pandemia. A pandemia da Covid-19 assolando o Brasil, colocando o Brasil em terceiro lugar em número de infectados no planeta. A coisa está muito séria e hoje a gente até teve um movimento do Ministério da Saúde de liberação de medicamentos e a gente até postou na página essa informação completinha, o protocolo completinho divulgado pelo Ministério da Saúde para todo mundo ler na íntegra o que foi divulgado. Mas o importante das nossas lives, voltadas totalmente ao isolamento social, é trazer profissionais que possam passar a experiência deles e ajudar, né, as pessoas nesse momento tão difícil de isolamento, que não está sendo muito bem seguido, não, mas a gente vai tentando entender as pessoas que estão tentando seguir. De alguma forma, a vida mudou para todo mundo ainda em isolamento, mesmo não sendo muito respeitado. E hoje a gente traz mais um profissional da área de saúde, obviamente, e aí esse trabalha com a cabeça das pessoas. Talvez seja a coisa mais complicada nesse momento, é entender a cabeça das pessoas. Mas por isso que eles estão aí e com certeza estão trabalhando demais. Eu queria dar as boas-vindas e já agradecer de antemão ao doutor Guilherme Santana. Doutor Guilherme, muito obrigado por estar aqui conosco. Boas-vindas. Fique à vontade. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, pessoal que está assistindo o Sulacap News. E eu já adianto que eu não sou doutor, isso aí é um carinho do Alexandre me chamar assim. Eu sou psicólogo. A gente tem essa formalidade, né? A gente chama de doutor porque merece todos os tratamentos como doutor, e é importante o papel hoje, né, o Guilherme, do papel de vocês nesse momento. O isolamento é uma coisa absolutamente incomum para o brasileiro. É difícil a gente imaginar, e a gente volta numa pandemia lá da gripe espanhola, no início do século passado, e é um momento em que não tinha a comunicação que nós temos hoje, nós não tínhamos os meios que nós temos hoje, e, obviamente, é uma sociedade muito no pós-moderna, né, doutor? E num momento de pós-modernice, de repente, tranca-se tudo e não sai de casa. Como é que está sendo o teu trabalho? Eu sempre gosto de abrir as lives e sempre perguntar como é que está sendo o teu trabalho nesse momento de pandemia. O meu trabalho se adequou a esse momento de pandemia. Eu estou trabalhando online, primordialmente agora, com atendimentos e com escrita, com a minha pesquisa. E, bom, tem muito trabalho para ser feito, porque é um momento muito difícil, as pessoas estão demandando muito, né? E é isso, eu e muitos outros psicólogos que eu conheço estamos seguindo online, de casa. É um trabalho, é uma mudança que até vocês tiveram que fazer, né, doutor? Você já atendia online antes, doutor, ou teve que efetivamente fazer isso a partir de agora? Eu já fazia antes, por ter pessoas que queriam ser atendidas e estavam distantes, mas isso aumentou muito agora por causa do distanciamento social, né? E porque por causa dos efeitos da própria pandemia, de ficar isolado dentro de casa, as pessoas têm sentido mais necessidade. Então, é assim que tem sido. Não tem sido momentos difíceis, doutor. Como é que está sendo o trabalho agora, efetivamente, no isolamento, né? Mudou um pouco. Imagino que o protocolo de vocês de trabalho direto com o paciente deve ter se alterado, né? Já tinha algumas. O CFP, que é o conselho da nossa classe, já tinha se disposto acerca dessa possibilidade do trabalho online, né, dos atendimentos online. Mas com isso tudo da pandemia, a gente se apressou e estamos arrumando formas de dar conta dessa demanda que tem aparecido, né, das pessoas pedindo ajuda. E eu estou me acostumando com isso também, né, porque a gente não está ali cara a cara com a dor, não tá, tem menos recursos, né, para a nossa sensibilidade, mas ainda assim é uma forma de contato muito importante. Porque através desses recursos tecnológicos a gente consegue se encontrar de uma outra forma, né? Doutor, eu só quero deixar. Eu estou postando aqui as mensagens que já estão postando na nossa página. De antemão, eu digo que essa é a live que tem o sprint inicial com mais seguidores assistindo. Parabéns, isso obviamente é graças à sua presença Olha que aqui. responsabilidade. Agora, hein? eu imagino que seja sua mãe essa pessoa que está aí na tela, né? É, minha mãe.
com carinho de mãe, que tá virtual nesse momento, mas é que eu sinto aqui. Que importante é isso. Doutor, eu efetivamente já vou lhe fazer uma É pergunta. isso aí. Qual é a nossa maior dificuldade no isolamento? Eu acho que o nosso Cortou sinal um pouco quando você falou dificuldade. é a dificuldade. Está me ouvindo bem agora, doutor? Tá, né? Então, só me Tô dizer assim. qual foi, está só um delayzinho. Na verdade, nós estamos com um atraso agora. Doutor, como é que qual está sendo a maior dificuldade para as pessoas no isolamento? Bom, eu diria que um primeiro ponto que tem aparecido muito é a nossa lida com a vulnerabilidade, né? Com a fragilidade da nossa condição humana. E, bom, a gente está tendo que lidar com a vida e com a morte, seja de nós mesmos ou de pessoas queridas, agora de uma forma que a gente não estava preparado, a maioria das pessoas não estavam esperando por isso, e isso tem sido muito difícil. Eu diria que essa tem sido a maior dificuldade. A gente já tem uma pergunta que chegou aqui do Renan Barbosa, doutor. Eu tenho sofrido com esse isolamento. Férias durante pandemia, em casa, trabalho em sistema de escala, de serviço, e por diversas vezes fico meio que perdido sobre a data, qual dia da semana ou mês que estou. Fora que é complicado lidar com o estresse da família que está em isolamento. É uma realidade esse momento, né, doutor? Sim, isso que o Renan falou também é outra questão que tem aparecido muito, são os conflitos familiares ou com as pessoas que moram próximas. A gente não está preparado para ficar 24 horas dentro de casa, debaixo do mesmo teto, com as mesmas pessoas, né? Então, os conflitos aparecem, a gente perde noção dos dias. Eu costumo dizer que aqui todo dia ou é segunda ou é domingo, né? Ou é dia de trabalho ou que não tem trabalho. E isso mexe muito com a nossa cabeça. A Rosana Oliveira parece que é uma das que está experimentando agora o novo procedimento de consultas, né? Hoje fiz minha primeira consulta médica online. Confesso que prefiro ser presencial, mas foi necessário nesse momento. Então, sigamos assim. Tem tido uma aceitação mais ou menos assim, doutor, os seus pacientes? É, normalmente o que a gente vê é isso, as pessoas preferirem esse contato presencial porque a gente está vivendo esse isolamento já há alguns meses e a gente sabe que tem uma diferença, né, entre você estar ali corpo a corpo com outra pessoa e estar vendo por uma tela de um computador, de um celular. Mas como é Rosana, não era o nome da pessoa que mandou a pergunta? Como a Colocar aí. Rosana mesmo falou, tem horas em que é necessário, né? E a gente precisa desse contato, seja com as nossas pessoas queridas ou com ajuda profissional. E que bom que ela percebeu isso, né? E as pessoas têm percebido, né? Uma pergunta bem interessante agora chegou da Márcia Rodrigues. O sentimento de luto, mesmo sem ter perdido pessoas da nossa família, é normal? Nossa, que pergunta interessante da Márcia, porque estudando psicologia, a gente acaba aprendendo que o luto pode estar relacionado a muitas coisas, né? Normalmente, quando a gente perde, tem essa sensação de perda, o que acontece é o luto, né? Então, a gente pode sentir luto mesmo sem as pessoas terem de fato falecido, porque a gente está vivendo muitos lutos, né? Só para exemplificar algumas coisas. A maioria das pessoas vivia com a expectativa de futuro, ou de emprego, de sonhos, que muitos deles morreram por conta dessa condição que a gente está, né? Agora. O mundo vai ter que mudar e vai ter que se adaptar a essa configuração. Então, o que a gente vive é um luto mesmo. Perdão, doutor, te cortei, mas uma outra pergunta chegou. Foi essa? Deixa eu ver se foi essa. Essa mesmo é a da Glória Pinto. Eu sinto muito taquicardíaca, fico muito trêmulo. O que fazer? Esse sintoma que a Glória falou, né, de estar cardíaca e muito trêmula, parecem o que a gente normalmente considera sintomas de ansiedade, né? E é importante ter uma avaliação ou psicológica e médica também, né? Porque isso é um sintoma de saúde
importante a ser avaliado, né? E a gente normalmente atribui a ansiedade, mas com o que ela disse, eu tenho muito pouco como orientar, né? Eu que diria que sim, é importante que ela percebeu e procurar avaliação profissional, médica, psicológica, de saúde. Tem uma pergunta também que chegou ainda agora, eu passei ela, mas eu vou voltar. Na verdade, foi uma pergunta, vamos lá. Meu maior estresse é a sensação de impotência. Ah, Rosana, eu tô com você nessa. Tô com você e acredito que muitas outras pessoas. E era uma das coisas que eu tinha pensado em falar, né? Porque o que essa pandemia deflagrou, além do contato com a nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, é da impotência que a gente tem. Mesmo agora no século XXI, sabendo o que está acontecendo, né, em termos, a gente sabe que é um vírus, a gente sabe como se proteger, mesmo assim, a gente não tem controle total das coisas, né? E isso é uma questão profunda, né, humana, eu diria existencial, que agora a gente está tendo que lidar com essa impotência de muitas vezes de não conseguir controlar totalmente se a gente vai se infectar com o vírus ou não, se a gente vai conseguir dar assistência a uma pessoa querida que está precisando nesse momento. A gente sabe que tem restrições quanto à visita em hospitais, a funerais. Isso tudo faz a gente sentir muito impotente, né? E a nossa cultura não está acostumada com isso, a gente não está preparado para lidar com isso, né? É uma dificuldade da sociedade atual, bem modernizada e cheia de comunicação, né? A Iraci É, Marta Almeida pergunta: tenho acordado pela manhã já ressaltada e ansiosa. é verdade. Iraci é minha tia, obrigado pela pergunta, pela observação, né? E é uma sensação muito comum, isso de já ao despertar, ter essa sensação de ansiedade, é um momento de muita ansiedade, né? A ansiedade tem a ver com a antecipação de algo futuro que nos toma nesse momento presente na forma de uma preocupação, né? E se eu tivesse que dar exemplos do que pode estar deixando a gente ansioso, poxa, será que esse isolamento vai durar mais quanto tempo? Será que eu vou ter o emprego para manter a subsistência da minha família? Será que meus parentes vão ficar bem de saúde? Isso tudo são coisas que podem deixar a gente ansioso mesmo, né? Chegando pergunta, doutor. É bom que o senhor é bem. Ainda bem que o senhor é muito sintético, né? Simples nas respostas. E aí, pelo jeito, nós vamos bater recorde de responder pergunta aqui. O Dornelis Cassiano de Oliveira Júnior Tugu. O que você recomenda para se sentir ativo, para evitar a ansiedade, o sentimento de perda, a impotência, ou seja, tudo que você falou até agora? Uhum. Essa pergunta do Dornelles é importante também, porque é uma coisa que eu tenho experimentado nesse período, e muita gente tem experimentado, que é meio que uma perda de recursos que a gente normalmente tinha para lidar com as nossas questões emocionais. Então, dando um exemplo, eu moro aqui em Sulacap, e uma coisa que eu gostava muito de fazer era de andar pelo bairro, de sair para correr aqui na ciclovia, e agora isso não é mais possível, não da forma como era antes, não tenho saído mais, e tem sido uma grande dificuldade a gente encontrar outras formas de se manter ativo, de cuidar das nossas questões nesse período, porque elas estão efetivamente reduzidas. Então, assim, falando em termos bem gerais, eu não sei da vida do Dornelles, ele mandou a pergunta, né? Mas tem algumas alternativas que podem servir para ele ou não, ou para outras pessoas, né? De exercícios em casa. Tem muitas pessoas que são educadores físicos ou trabalham nessa área que estão disponibilizando vídeos na internet. Que mais? Atividades artísticas costumam ajudar muito, né? De expressão, por exemplo, desenhar, escrever, música. Eu pelo menos nessa período de isolamento, tenho percebido o valor da arte para a nossa saúde mental, né? Já sabia disso e agora a gente constata que é muito importante para a gente se manter saudável, conseguir se expressar, né? Conseguir conversar, conseguir apreciar uma música.
E a saúde do corpo físico também, né? A gente separa em saúde mental e saúde física, mas isso é mais didático do que efetivo, né? Nosso corpo e mente são entrelaçados. Perguntas chegando, vamos lá. Eduarda Germana, como evitar a contaminação do desequilíbrio emocional do outro? Uhum. Eduarda, essa questão que ela chamou de contaminação, né? Que eu entendi como a gente ser influenciado por as outras pessoas estarem mal também, estarem passando por suas dificuldades, ela é um desafio maior nesse período em que a gente está em casa com outras pessoas, porque, assim, a forma que as pessoas muitas vezes têm de lidar com esses desequilíbrios vou sair para a rua, vou espairecer, e agora isso não está sendo possível mais. Então, como eu falei com o Dornelles, eu não tenho uma receita de bolo para dar para as pessoas e isso vai resolver todos os seus conflitos. E muitas vezes uma ajuda profissional contribui com isso, né? Porque cada pessoa tem sua história, tem a sua situação de vida no momento, e alguém ouvindo mais proximamente consegue ver dentro da situação de vida da pessoa o que, que ela pode já ter, ou então ter um certo pendão, né? Uma certa inclinação, que pode contribuir com isso, né? Mas é isso que a. Me esqueci o nome, mas eu lembro da pergunta de do desequilíbrio emocional. É um grande desafio e eu diria que assim um primeiro passo importante primeiro a gente está na medida do possível sabendo do que está acontecendo conosco mesmo, né? Ou seja, sabendo das nossas próprias questões, o que está pegando, o que está me fazendo mal, o que está me deixando triste ou ansioso ou com medo, e também tentar, na medida do possível, escutar o outro, né? A gente tem muita dificuldade de ouvir os outros, assim, eu trabalho com isso, e no senso comum é muito difícil da gente ouvir de fato o que os outros estão falando, né? Normalmente, ouvir é considerado como algo pequeno ou passivo, mas eu vejo uma grande importância nisso, porque para ouvir de verdade uma pessoa, você tem que tentar afastar os preconceitos que você já tem para conseguir, de fato, ouvir alguém, né? E, às vezes, esses conflitos, esse desequilíbrio emocional se resolve ou melhora assim, né? A gente já com mais perguntas, mais uma consideração importante agora da Luciana Amorim. São tantas notícias que causam medo e ansiedade. Eu tento manter minha sanidade mental com orações, mas ela fala uma coisa importante sobre as notícias, doutor, como isso Uhum. influencia. Sim, acho que você pode falar bem disso também, né, como jornalista. A gente vive nessa enxurrada de notícias já desde antes da pandemia, né? Mas agora, se você ligar a TV ou se abrir a internet, qualquer coisa vai falar disso tudo que está acontecendo. Então, é muito difícil não se influenciar por isso, né? E essa estratégia de manter suas orações é uma forma possível de tentar se manter centrado, né? E outra coisa também é procurar notícias confiáveis, que eu diria, ou uma hora do dia, tentar limitar isso se isso estiver fazendo muito mal, né? Se estiver incomodando demais e tirando você muito de um lugar em que você consegue se cuidar, é bom repensar isso. São várias coisas a se pensar, né? As perguntas continuam chegando, não estou conseguindo nem. Eu também tinha algumas perguntas para fazer, mas vou dar prioridade aos seguidores, que eu acho que é importante, né? Sim. Agora, a Valéria Guzmão, como lidar com o medo que os idosos sentem por pertencerem ao grupo de risco e serem mais propensos à doença? A Valéria é minha tia e ela mandou essa pergunta que também é super importante. E o medo é uma coisa que a gente está vivendo nesse momento no geral, e os idosos, principalmente, por conta justamente disso, da gente saber que eles estão mais propensos à doença. E aqui eu ia falar, quando eu estava falando de vulnerabilidade, né? Falar que aqui no Rio de Janeiro a gente está muito acostumado a lidar com isso,
porque a gente escuta direto, todo dia, notícias de violência, a gente se sente muito vulnerável aqui nessa cidade. Ontem mesmo, a notícia de um menino que foi baleado. Hoje, aqui perto de casa, teve perseguição com tiro. E, assim, a gente está sentindo mais medo agora, e os idosos estão sentindo mais medo. Não quer dizer que a nossa vulnerabilidade não estivesse já aí antes. A gente está vivo e correndo risco, e a nossa vida é muito frágil. Mas agora isso se acentua e os idosos estão, assim, muitas vezes juntam outras coisas, né? Muitas vezes estão sozinhos ou a gente escuta em diversos lugares pessoas desconsiderando os idosos como se pudessem ser descartados ou minimizando, só morre de coronavírus quem são os grupos de risco, como se as pessoas fossem descartáveis, né? E isso é muito, muito problemático, é uma denuncia o quanto que o nosso mundo não estava nada bem antes e chegou o coronavírus. Nosso mundo já estava começando a pandemia, isso já era estudado pelos cientistas, por conta do nosso modo de viver no mundo no geral, né? Da gente desmatar florestas, a gente consumir demais, tudo isso. E nesse mundo em que a gente consome e que só prestam as coisas que são úteis, entre aspas, os idosos, as pessoas com deficiência, são considerados como coisas que são descartáveis. E isso, assim, é um problema que a gente tem como sociedade que tem que ser cuidado mesmo. Isso tem que mudar. Temos, então, né, doutor, mais que uma vacina para coronavírus para ter, né? Eu acho que tem outras vacinas. A vacina não resolve esses problemas, né? Com certeza. Mais pergunta, Hermes Fishman, a população de rua que é vulnerável e sobre essa... Falamos de vulnerabilidade, né, doutor? A população de rua que é vulnerável e sobre a saúde mental de quem não tem a quem recorrer. Sim. O Hermes tocou num ponto interessante, que é, ele falando da população de rua, me lembra que esse período que a gente está vivendo, e desde sempre, as coisas aqui no Brasil são marcadas por pelo lugar que a gente vive, pela nossa condição social, pela classe que a gente vive. Então, assim, eu li um texto recentemente do Leandro Carnal, que é um historiador, ele fala que nas classes médias o isolamento está causando tédio, está causando conflitos familiares, mas nas classes mais baixas ele está causando fome, perda de emprego. Então, essas pessoas que estão com outros sofrimentos, é uma outra coisa que está acontecendo, por conta da condição em que elas já vivem, né? E é um problema que nosso país arrasta aí na história dele, de não resolver essa desigualdade que vem de séculos, e que ela se agrava com a pandemia. Essas pessoas que estão em situação de rua, normalmente elas têm o apoio do Sistema Único de Saúde, do SUS, que também é uma outra instituição que está sendo tá em evidência agora e a gente está tentando defendê-la porque ele está ajudando as pessoas. E eu sei, por exemplo, do consultório na rua, dos CAPs, enfim, esses são todos dispositivos do SUS que estão aí para atender essas pessoas. Mais do que nunca, o SUS hoje está sendo posto a teste, né, doutor? Hoje o SUS é praticamente a menina dos olhos de todos os governantes, né? Já deveria ter sido menina dos olhos há mais tempo, né? Se fosse, talvez a gente estava numa situação um pouquinho diferente. Lembrando que o SUS não o SUS brasileiro é uma referência, né, doutor? Poucos sistemas de saúde no mundo são tão grandes quanto o nosso SUS, né? E as pessoas não têm noção disso. E ele ter esse atendimento universal é uma forma, eu digo que é prática, de questionar essa noção que está aí no mundo, de que existem pessoas que são descartáveis, que valem menos. Não, o SUS está aí para atender todo mundo, seja alguém que está em situação de rua, seja a pessoa que está morando no bairro nobre, o SUS está aí para atender todo mundo. Isso devia ser um motivo de orgulho
para os brasileiros e a gente tinha que cuidar melhor dele. Doutor, eu não quero politizar o assunto não, tá? Mas eu vou precisar dar alguns exemplos só para poder formatar melhor minha pergunta. Depois de quase 2 meses, enfim, de isolamento social, e o presidente da República sempre sendo muito contra a teoria do isolamento, sempre sendo a favor, sempre se pondo a favor, sempre se colocando de que se dependesse do governo federal apenas o isolamento social não existiria. Passado o tempo de isolamento social, as pessoas começaram a ir para a rua, literalmente. As pessoas começaram a sair, a desrespeitar o isolamento. Eu tenho uma teoria que gostaria de confirmar ou refutar com o senhor. As pessoas, na verdade, não estavam mais aguentando isolamento e saíram, ou por conta do que ouviram do presidente resolveram sair? Eu acho difícil de te dar uma resposta conclusiva em relação a isso, mas assim, eu pensando em termos mais psicológicos e sociológicos do Brasil, a gente tem uma dificuldade a mais porque essa pandemia chegou e a gente teve muito desencontro entre o que o presidente queria, o que os governadores queriam, e está essa confusão toda aí até hoje, mudanças no Ministério da Saúde, enfim, e desconfiança das instituições para mim, o que é muito grave da ciência, porque eu tenho visto nas notícias muitas vezes serem colocados lado a lado, como se uma opinião de alguém que não é da área ou que não tem um estudo embasado, bem feito, colocado lado a lado com a ciência. Isso é um erro. A gente está vulnerável da mesma forma. Eu acreditando ou não no coronavírus, se ele existir, ele vai pegar as pessoas e isso vai acontecer, né? Então, isso que você falou do isolamento, o mundo inteiro está aprendendo a lidar com isso, e o que me preocupa é a gente estar questionando instituições de muito respeito, né, por exemplo, a OMS, e tentando inovar e talvez com custo de vida das pessoas, né, as pessoas sofrendo, pagando o preço disso. Eu tenho a opinião de que nós estamos sendo sujeitos ao protocolo de teste e confie. Eu acho que a gente está nessa. Vamos testar e se der certo, Deus, se morrer, morreu. É assustador, mas eu acho que nós estamos sendo colocados a teste. E isso é muito complicado. As perguntas continuam chegando. Consegui colocar uma perguntinha minha antes que o pessoal entrasse aqui. Vamos ver se eu consigo de novo. A Mila Freitas, muito se fala na ansiedade em que volte tudo ao normal, mas sabemos que existe o estresse pós-traumático e um dos sintomas justamente é o isolamento social. Como podemos evitar? Boa pergunta, hein, doutor? Bom, Mila, a sua pergunta começa com uma parte que eu fico me perguntando, e muita gente se pergunta, né, também, né, se vai ser possível voltar tudo ao normal, e que normal era esse que a gente vivia antes da pandemia, né? Como eu falei brevemente antes aqui, a gente não vivia num mundo bom e perfeito, e do nada surgiu um vírus que nos assolou, sabe? A gente já vivia num mundo que está marcado pela exploração das pessoas, exploração da natureza, dos animais, e que isso tem a ver com o cenário que a gente está agora, né? E, bom, com relação a isso do estresse pós-traumático, normalmente esse diagnóstico, né, do transtorno do estresse pós-traumático é dado para pessoas que passaram por situações muito graves, né, normalmente uma guerra, uma situação de violência grave, e que marcam profundamente alguém, né? É uma possibilidade a gente sair dessa quando o mundo se reconfigurar, não sei se volta ao normal, se não volta, algumas pessoas ficarem assim. E acho difícil também a gente poder evitar isso já de antemão, né? A gente tá muito difícil prever como é que as coisas vão ficar, como é que isso vai se desenrolar, né? E o que a gente pode fazer desde já é cuidar da nossa saúde nessas condições, né? E aguardando para ver como é que isso vai se desenrolar. Na verdade, com certeza, né, doutor? Nada mais será como antes, né? Isso eu acho que é uma certeza, né?
E em Sim. cima disso vem uma boa pergunta também, ó. Como lidar com a ansiedade? Maria Santana é apenas uma coincidência de sobrenome. Como Ah, lidar minha com, prima. como lidar com a ansiedade do que está por vir e como viveremos quando o isolamento social terminar? É, bom, essa é uma pergunta que eu tenho para mim também. Eu confesso que eu estou tentando responder, Seria a porque pergunta de US$ 1 milhão. eu realmente eu tenho a esperança de que essa experiência toda que a gente está vivendo em conjunto faça a gente repensar o nosso modo de viver no mundo, as coisas que a gente costumava fazer antes, e, enfim, isso tem a ver com o mundo que está por vir, né? Mas isso tudo ainda é uma incógnita, né? E a gente pode ficar muito ansioso, pensando. Eu, por exemplo, eu sou jovem, eu não sei como é que vai estar o trabalho, como é que vão estar as condições de perspectiva de futuro, de previdência social, tudo isso no meu país. E eu posso ficar muito ansioso por isso agora, ou o que eu tenho tentado fazer para me manter minimamente saudável, tentar trabalhar com o que é possível agora e, e me conscientizando também das coisas e tentando trabalhar por um mundo que eu considero que pode surgir dessa pandemia, né, depois. O senhor está falando de algumas coisas que a sociedade já vivenciava antes e a pandemia só fez aflorar certas coisas. É uma explicação para quando a gente está em isolamento social, se pede para que ninguém vá se aglomerar nas ruas, e de repente a gente chega na esquina e esbarra com um campeonato de futebol num campo com 80 pessoas. É mais ou menos isso que a gente tá vivenciando. Você falou das coisas que já estavam presentes antes e que se agravam com o isolamento. Eu aproveito para lembrar que essa semana teve o dia da luta antimanicomial. E, para quem não sabe, até hoje ainda existem instituições que trabalham nessa lógica do manicômio. E é recente na história, né, o, o, a mudança na política de tratamento das questões psíquicas. Então, a gente percebe que trancar as pessoas não é uma forma de tratamento. Pelo contrário, a gente tende a piorar quando está trancado, isolado, e isso, bom, para cada um a gente reage de maneira diversa, né? Isso que você falou das pessoas que estão saindo na rua e que não estão cumprindo com o isolamento, com o distanciamento, pode ser por muitas coisas, né? Pode ser, às vezes a pessoa ou não confia nas informações que estão vindo por aí, porque isso é uma coisa que a gente vê também, e que também é preocupante, né? A gente está lidando com essas informações e muita gente acha que não tem vírus, que não tem nada, que é uma fantasia, ou então se acha que não é vulnerável, que não vai acontecer comigo. Pode ser muita coisa o que está fazendo as pessoas saírem. Pode ser, não me importo com os outros. Enfim, isso só acho que fica como uma questão para a gente. E, claro, ninguém estaria ficando em casa, ninguém estaria saindo na rua se ficar em casa o tempo todo fosse muito fácil. Não é, né? Chegou a pergunta de uma das nossas participantes de uma live aqui, a neuropsicopedagoga Raquel Lucero, participou com a gente aqui, então pode esperar que a pergunta deve ser difícil. Estamos com atendimento online ao qual os psicólogos estão se desdobrando para ajudar. Qual a visão do profissional Guilherme com relação aos atendimentos online? Obrigado pela pergunta, Raquel. Eu considero os atendimentos online uma boa forma que a gente tem de continuar o nosso trabalho nesse período e, assim, já era antes, por causa da distância, essas ferramentas tecnológicas servem para a gente nesse ponto também, né? Eu acho que, como psicólogo, uma das principais tarefas que a gente tem é de ajudar a encontrar sentidos para experiências que são difíceis, são doloridas, e a psicoterapia é uma atividade em que isso acontece, né? E eu vi os atendimentos online aumentarem nesse período, porque as pessoas estão sentindo necessidade e estão procurando. Eu acho que o contato humano continua, mesmo através das telas e da internet, de uma forma um pouco diferente.
mas ainda assim tem contato humano e é isso que é a possibilidade que é esse contato que dá a possibilidade da gente se ajudar, né? Então eu acho sensacional que a gente tenha esses recursos nesse período. São recursos como a gente tem hoje aqui, né? Uma live que há pouco tempo atrás era absolutamente improvável de acontecer e era extremamente restrito à grande imprensa. E agora a gente tem aí uma mídia Sim, menor, uma imprensa menor, podendo estar aqui interagindo e passando informação na ponta da linha, como a gente estava falando em off. é verdade. Né? A imprensa comunitária está na ponta da linha e, obviamente, facilita muito o trabalho da gente poder estar usando uma ferramenta dessa. A ferramenta hoje vem de uma professora, dona de escola aqui na Sulacap, que inclusive na sexta-feira teremos diretores de escola aqui numa live super especial também. Mas vamos lá. A Ah, que Sônia legal. Pimentel pergunta como você avalia essas plataformas online para os alunos do Fundamental 1. Bom, Sônia, eu confesso que eu não tenho muita experiência nesse ramo da educação nesse momento, né? Eu já trabalhei um período, mas com adolescentes, eu falava sobre sexualidade, saúde, orientação sexual, de gênero na adolescência, mas eu tenho visto que muitas pessoas, pais, mães, professores estão sofrendo nesse período porque essa demanda das aulas continuarem, ela seguiu nessa pandemia, né, em muitas escolas. E isso tem dado muito sofrimento para as famílias e para professores, porque o trabalho continuou, é exigido que o trabalho continue, só que, poxa, a gente está passando por diversos problemas no mundo, está super difícil para as pessoas produzirem qualquer coisa. Eu tenho sentido isso, né? Eu faço pesquisa na UERJ e mesmo que eu tenha mais tempo em casa agora, tá difícil de encontrar energia para produzir as coisas, né? Então isso acontece com professores, com pais, mães e com os alunos também, né? É difícil a gente querer cobrar que as crianças ou as pessoas continuem agindo como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse normal, né? Essa foi, acho que é a reflexão que eu consigo propor de alguém que está vendo de fora, né? Estou vendo o sofrimento das pessoas que passam por isso, né? Não trabalho diretamente com educação. São problemas e mais problemas, né? Sempre recai sobre o psicólogo, né? O psicólogo acaba também sendo ponta do processo nessas horas, né? E acaba recaindo. Tem mais uma pergunta que chegou agora. Ana Paula Rossi. Acho muito irresponsável as pessoas dizerem que não acreditam, pois se há dúvida, já seria motivo para levar a sério. Hoje não tem essa de cada um sabe de si, pois a responsabilidade de um pode causar a morte de vários. É uma reflexão, né, doutor? Sim, tá. Eu acho que a Ana Paula está correta e a partir do momento que a gente vive em sociedade, as nossas ações influenciam as outras pessoas. Então, como o Alexandre falou, né? Alguém que supostamente não acredita e que não cumpre as medidas, ele vai afetar diversas pessoas que estão ao nosso redor, né? E a liberdade não é meramente, posso fazer o que eu quero e cada um cuida de si. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem responsabilidade sobre as pessoas que estão próximas e a nossa comunidade. E isso é uma coisa que eu acho, que eu gosto aqui do bairro, que tem me feito falta, esse contato com as pessoas aqui próximas. Eu participava de um projeto de reflorestamento aqui, o Eco Sulacap, e eu acho que essa pandemia tem mostrado para a gente que as soluções que têm sido encontradas ao redor do mundo são coletivas, né? Ninguém sozinho resolve isso. Então, também, ninguém sozinho pode sair dizendo e fazendo o que bem entende, porque isso afeta as outras pessoas. O doutor falou sobre as pessoas renegarem a ciência, né? Ou seja, isso tem sido uma coisa comum hoje em dia, e a rede social acabou amplificando mais esse pensamento, obviamente. Outra coisa que o senhor também falou, que eu também corroboro, é que já existiam, que na verdade a rede social só deu voz. Há, obviamente, negacionistas dentro da sociedade. Psicologicamente, há como explicar das pessoas não reconhecerem o papel da ciência e acreditar em político A, B, ou teses ou conspirações, teorias das conspirações as mais diversas que hoje a internet nos proporciona aos montões.
Eu acho que a gente pode ver uma série de compreensões psicológicas desse fenômeno aí, e acho que ele pode variar muito, né? De o que leva alguém a pensar de forma X ou Y. Mas a gente, como sociedade, eu vou dar um exemplo, por exemplo, alguém pode ser negacionista e dizer que a Terra é plana, mesmo que a gente tenha muitos estudos, muita evidência de que a Terra não é plana. E isso, pelo menos numa primeira aproximação, não vai fazer muito mal para os outros se o fulaninho dali pensa que a Terra é plana. Mas em outros assuntos, por exemplo, quando alguém se coloca contra vacinas, isso afeta a sociedade, porque a vacina é um pacto social da gente se imunizar e se proteger uns aos outros. Quando alguém desconfia da pandemia, quando todas as entidades científicas dizem que sim, está acontecendo, acontece dessa forma, você se protege com máscara, com higienização, etc, etc. É, esse tipo de negacionismo, ele é danoso, não só para a própria pessoa, mas para quem está ao redor. Temos mais perguntas. Eu queria fazer um parênteses, eu queria fazer esse parênteses antes, que assim, as perguntas foram chegando e a gente não acabou eu passando esse tema um pouco adiante, doutor. Há um tempo atrás, eu fui produtor de um mini documentário chamado Retângulos Brancos, que foi exatamente para falar sobre os locais, institutos antimanicomiais, né? Ou seja, uma política que teve há alguns anos atrás, que esvaziou manicômios, e eu fui gravar no antigo manicômio de Paracambi. Uhum. Eu tive lá, a gente teve autorização da prefeitura local para entrar, que é o projeto Retângulos Brancos, na verdade, fazendo um parênteses muito rápido aqui na nossa live, é que era um projeto de levar cinema para essas pessoas e saber como elas estavam interagindo com a comunidade. A gente montava uma tela de cinema, passava uma sequência de filmes, mas a verdade é que a gente queria entender como eles se comportavam vendo aquilo. Uhum. Eu fui produtor, minha ex-professora Radija Chalup era a diretora-geral desse projeto maravilhoso, foi até com recurso do governo federal, e eu tive a oportunidade de entrar no manicômio, no ex-manicômio de Paracambi. Eu não digo totalmente isso, porque ele ainda funciona. Uhum. Infelizmente, ainda há alguns pacientes dentro do manicômio. É uma cena absolutamente impactante. Eu entrei como produtor, a função do meu papel era reconhecer tudo para depois passar para a equipe, para a gente saber o que a gente ia filmar, como a gente ia filmar. E quando eu entrei e saí, eu virei para a minha diretora-geral, a professora Radija Chão, e falei assim, não entra, porque é uma cena absolutamente impactante. Eram poucos que estavam lá. Uhum. Sei lá, acho que tinha uns 7. Imagina aquele complexo imenso que é o de Paracambi. As pessoas, para ter uma ideia, é uma cidade. É um espaço longo. Se alguém conhece a Faetec de Quintino, por acaso, é um belo exemplo. Ela é muito parecida com o complexo da Faetec de Quintino, que tem campo de futebol, que tem estruturas, que tem prédios. É um complexo gigantesco. E aí eu descobri que, na verdade, eles criaram, os que saíram, e criaram uma vila de residências, onde alguns pacientes que saíram do manicômio estavam vivendo naturalmente com a ajuda de cuidadores. E aí eles estavam vivendo, integrados na sociedade de Paracambi. E a gente, quando passou o filme na praça pública de Paracambi, eles vieram e a comunidade local interage absolutamente supernatural com eles dentro desse espaço. E lá estavam vendo filme, a criança brincando com o ex-paciente. Eu acho que ele não é paciente, mas ali é mais um membro da comunidade. Essa política que a União passou, eu faço uma meia-culpa, eu devia ter feito algo melhor nessa data que passou, porque eu tinha material, inclusive, ainda tenho gravado, além do próprio documentário, eu podia reproduzir, para falar sobre isso, que é uma política antimanicomial que foi, assim, a sociedade brasileira num todo, eu acho que precisa entrar mais nesse assunto, que tem muito para se falar dele. E aí eu peço desculpas pelas minhas artes, fecho as artes para a gente... É super apropriado, porque eu acho que é um momento em que a gente pode se sensibilizar com essa questão, que muita gente está tendo essa experiência de ficar trancado, entre aspas, em casa, se somos sensibilizar com isso. Nesse momento, nós somos os loucos e estamos trancados, né?
E eu trabalhei um tempo no antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II, hoje em dia ele é o Instituto Nise da Silveira, com atividades com as pessoas que hoje em dia a gente chama de usuários, né? As pessoas que usam o serviço de saúde. E lá eu trabalhava com atividades de expressão, né? Artísticas, então a gente trabalhava com teatro, com música, levava violão, e a gente produzia muitas coisas lá, né? E eu estou falando disso porque é um recurso também importante para as pessoas que estão em casa agora usarem, né? Conseguirem se expressar, conseguirem colocar para fora o que está incomodando, o que está doendo, e a gente via o quanto que isso ajudava as pessoas e nos ajudava, né? Porque eu, como psicólogo e minhas colegas de trabalho, a gente participava também, e isso nos ajudava muito. E é uma outra forma de cuidar das nossas questões psíquicas que não internando alguém e trancafiando, né? É uma verdade. Eu me penitencio, devia ter feito alguma coisa melhor sobre essa data. Mas, assim, antes tarde do que nunca. Pode ser que a gente volte a falar sobre isso. A Raquel Lucero completa: estamos vivenciando diversas crises na área política, educacional, econômica. Isso tudo gera doença mental, depressão, ansiedade, pânico, e até tem pessoas surtando. Qual a visão dos profissionais de saúde mental, no caso especificamente do profissional Guilherme, com relação à influência dessas crises? Uhum. Bom, eu não sei se eu já disse, mas saúde mental é um campo muito amplo. A gente tem psicologia, psiquiatria, neurologia, filosofia, história, sociologia, etc. E eu, particularmente, não consigo pensar a saúde mental dissociada desse mundo que a gente está vivendo. Então, por isso, em diversos momentos aqui, eu falei de coisas que estão, num senso comum, estão para além da saúde mental, mas que, se a gente pensar bem, elas têm a ver com isso que está nos afetando. A Raquel falou da questão econômica, por exemplo. Eu estou fazendo mestrado na UERJ e a minha pesquisa articula economia e psicologia. Então, eu vou, mais especificamente, eu quero pesquisar o dinheiro como uma forma de pagamento para a psicoterapia e quais são os impactos disso, né? As consequências da gente usar o dinheiro como uma forma de pagamento. Isso mostra o quanto que um cenário econômico maior ou as decisões políticas nos afetam naquilo que a gente está sentindo mentalmente, né? Nas nossas emoções, na, naquilo que a gente está pensando. Então, a questão econômica, a questão do trabalho, da saúde física também, né? Então, para mim, essas coisas estão relacionadas e faz parte de saúde mental também. Mais perguntas chegando. Já foi eu falar um pouquinho, acumulou as perguntas. Vamos lá. Joana Almeida: acorda ao menos 2 vezes na madrugada, apesar de tomar chás relaxantes. Isso faz parte do momento também? A tia essa é a minha tia Joana. Obrigado, tia, pela participação. Eu tenho visto muitas pessoas reclamando, né, percebendo essa dificuldade para dormir, principalmente agora, né? E aí a gente pode pensar que pode ter a ver com a gente estar gastando menos energia, saindo para a rua, ficando mais em casa, enfim, as dificuldades com sono podem ter a ver sim com esse momento, mas elas já são uma coisa que é experienciada, é vivida por muita gente, haja vista a proliferação de remédios que a gente tem, que as pessoas estão usando para conseguir dormir, né? Essa é uma dificuldade que também, assim, merece uma maior atenção de quem passa por isso, né? De repente, uma avaliação médica, psicológica. Bem, primeiro eu vou colocar uma reflexão da Cíntia Almeida, e depois eu boto uma pergunta. A Cíntia diz: o sentimento de hoje de muitos, acredito que seja a falta do cotidiano comum, convívio com amigos e familiares, assim devastando o emocional de muitos. E nessa nova vivência, tendo que criar novos hábitos, aprendizado, pais tendo que acompanhar uma rotina escolar mais perto, professores também trabalham no homeschooling, crianças sem poderem brincar na rua e etc. Que todos temos melhores dias e com muita saúde física e mental. É uma reflexão, sintetizou bem a situação da família hoje. Cíntia, estou com você, estou com essa mesma esperança aí de que a gente consiga manter a nossa saúde e ter a mesma preocupação a preocupação não é a mesma
eu sinto falta também desse contato com as pessoas que agora tá impactado, né? A gente não está conseguindo se encontrar, não está conseguindo conversar, abraçar, e não tem contato físico, enfim, isso isso faz uma falta danada, né? E o ser humano, você pode ver, em diversas culturas a gente se desenvolveu em grupos, a gente não vive, não costuma viver sozinho. E a gente está sentindo já com mais de 2 meses, né, de isolamento, uma das questões que aparece muito é a solidão, a falta, a saudade dos amigos, dos parentes, né? Eu prometi agora que vinha uma pergunta, já tem uma outra reflexão que é importante colocar, mas vai a pergunta do Roberto Miranda. O aumento no uso de eletrônicos nesse período de isolamento pode causar algum dano à saúde mental das crianças? Em caso positivo, como mitigar esse risco? Bom, Roberto, essa pergunta que você fez é bastante apropriada. Recentemente, eu não consigo dizer exatamente, mas recentemente apareceu o diagnóstico de vício em celular, em tecnologias, né, nessas tecnologias, seja videogames, celulares e tal. E isso tem sido um problema bastante contemporâneo, né, a gente está lidando com isso há pouco tempo, e a gente não sabe ainda muito bem o que, que isso faz com as crianças, né? A gente tá aprendendo, tá vendo isso bem recentemente. Uma dica que eu poderia dar é tentar controlar, na medida do possível, isso, né? Ter hora para fazer essas coisas, ou então conseguir bolar outras atividades, mas tem sido difícil, porque a gente tem menos recursos em casa, mas essa preocupação dele tem fundamento, porque isso já é uma coisa que tá ao redor do mundo, né? Essa preocupação, principalmente das crianças, com o excesso de uso desses equipamentos, seja porque afetam o sono, então quando você usa o celular ou fica vendo uma tela de noite, isso afeta o sono, e o sono está relacionado à saúde mental, então tem esses impactos. Ele fez uma pergunta de como mitigar esse risco. Você já tem algum procedimento, uma recomendação? Esse risco, ele normalmente tá associado à quantidade do uso, né, disso, quando a criança ou uma pessoa está usando demais isso, quando isso, por exemplo, afeta as relações interpessoais, quando a pessoa deixa de sair, por exemplo, em tempos normais, deixa de sair para ficar vendo o celular, então é normalmente assim que se avalia o quanto que isso tá prejudicando a vida de alguém, né? Então é uma questão de limite, e é difícil eu falar assim genericamente, porque, de novo, cada situação é uma situação. E mas é importante ver a quantidade de tempo que é usado e também o lugar que aquele equipamento, por exemplo, o celular, tem na vida da pessoa. Uma coisa que a gente tem visto muito, que eu tenho visto, né, as pessoas acabando ficando com menos recurso para lidar com suas questões emocionais, por exemplo, tristeza, um luto, porque a gente está acostumado a pegar o celular e olhar para tudo, né? Então, a gente acaba educando as crianças a isso, né? A criança tá chorando, tá incomodando, toma o celular que você fica quieto. Assim, sem querer, a gente vai meio que educando a criança, toda vez que ela tiver uma dificuldade, pegar aquele troço e olhar e se distrair ali, né? E a gente caminha para a parte final da nossa live, já 53, passa rápido, 53 minutos que a gente está aqui respondendo pergunta. Mas agora eu tenho mais uma reflexão e depois mais uma pergunta. Agora a reflexão é da Ana Paula Rossi. Acredito muito na arte para nos ajudar psicologicamente. Tenho feito aula de dança online, trabalhos manuais, assisto a filmes, ouço muita música, algumas vezes canto junto e sinto que isso me ajuda. Lidar com plantas também é bem bom. E aqui eu cuido de 2 idosos, o que aumenta muito a minha preocupação. E ela conclui, exercícios de respiração também tem me ajudado neste momento. Nossa, eu tenho muita coisa em comum com a Ana Paula, porque também adoro dança, música e plantas também, né? Eu falei que participava aqui do projeto do bairro, continuo com as minhas plantas dentro do apartamento mesmo. E são os recursos que eu encontrei, que ela encontrou também, para
tentar levar melhor essa crise, essa pandemia, e manter minimamente a saúde mental, né? Cuidando das pessoas queridas. Ela falou que tem 2 idosos próximos, né? Dançando, cantando, cuidando das plantas dela, ela está cuidando também dessas pessoas próximas. Vamos às perguntas finais, com 55 minutos de live. A Márcia Rodrigues, qual conselho o senhor daria para as pessoas que estão passando por esse isolamento sozinhas? Olha, bem sério. É verdade. Bom, teve uma coisa que eu fiquei pensando um dia desses, a gente costuma usar como sinônimos, né? Isolamento, distanciamento, quarentena, tudo isso a gente tem usado como sinônimos. E eu estava pensando que muitas vezes a gente está distante fisicamente de alguém, mas não necessariamente está sozinho ou está isolado, né? Então, essas pessoas que estão passando por isolamento sozinhas fisicamente, se elas tiverem essa possibilidade de se encontrarem com amigos, com parentes, com pessoas através desses recursos tecnológicos, é uma coisa que eu daria, uma dica, né? Pode ajudar muito. E, para além disso, uma dica que eu deixo para todo mundo, se tiver quaisquer questões de saúde mental, tem um site que foi feito recentemente, ele é mapasaudemental.com.br. E lá você pode encontrar onde tem serviços de atendimento psicológico, psiquiátrico, online ou presencial, acho que no Brasil todo. Então, mas retomando um pouco a questão da Márcia, é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente está distante fisicamente e próximo de alguém, e às vezes a gente está perto fisicamente e muito distante e se sente sozinho, né? Isso nem sempre estar com alguém é estar acompanhado, e nem sempre estar sozinho é estar sozinho. Tem muitas pessoas que passam por isso sozinhos e encontram formas de ficar bem, né? Eu estava aqui tentando mostrar para o site que o senhor falou, né? O Mapa Saúde Mental. O senhor deve sumir da tela agora rapidamente, mas a gente está visualizando exatamente o site Isso. Mapa Saúde Mental. Está conseguindo ver, né, doutor? Mapasaudemental.com.br. Tô. Tá aí, ó, o doutor dá uma dica, a gente coloca na tela para vocês. E aí, ó, uma bela dica do doutor Guilherme Santana, tá vendo aí? mapadasaudemental.com.br. Então, só para o pessoal ficar ligado aí que a gente tem alternativas, existe alternativas. Então, o doutor já passando, e aí, com muita gratidão, como a Márcia também fala, gratidão minha também, pelo que o senhor falou. Mas eu vou à última pergunta para a gente poder terminar a live, e é uma pergunta das mais fáceis. Essa é mole. Como lidar com a sensação de dificuldade financeira? Nossa, essa não é fácil não, cara. Eu não acho nada fácil porque ela é uma sensação bem palpável, né? Ou você tem dinheiro ou não tem. E essa é uma questão que é econômica e que nos afeta mentalmente, né? Como eu tinha falado lá naquela fala do Karnal, do Leandro Karnal, historiador, quem está sem dinheiro está vivendo essa pandemia de outra forma, porque não sabe se vai ter como comer, não sabe se vai ter emprego. Então, essa incerteza toda afeta muito e eu acho que é importante para a gente, claro, as pessoas se solidarizarem, mas também para a gente cobrar de quem gere o dinheiro do nosso país de encontrar alternativas para garantir o mínimo para as pessoas que estão precisando nesse momento. E não só nesse momento, né? Quando a gente sair disso, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual e que é uma responsabilidade do Estado cuidar disso, né? Doutor, com todo respeito, obviamente, é um protocolo de respeito, né? Guilherme Santana, psicólogo, pesquisador da UERJ, muito obrigado por essa live. Olha, passou 1 hora, doutor. Passou, a gente nem sentiu, mas como é que você vê? Eu falei para ti, né? A gente realmente verdade. é um tema extremamente atual
as pessoas iriam procurar realmente para ter essas informações, mas muito grato pela gentileza, pela cordialidade, pelo didático que foi e passou por aqui para a gente muita informação. Te agradeço a presença, as portas do Sulacap News estarão sempre abertas. Tá, eu que agradeço o convite e a oportunidade de colaborar aqui com o Sulacap News e espero que tenha sido satisfatório para as pessoas que assistiram. Era um tema bem amplo, então é sempre difícil falar de uma coisa que é muito ampla, mas espero que tenha ajudado de alguma forma e estou aberto para quem quiser entrar em contato depois. Com certeza foi amplo, mas foi extremamente satisfatório. Obrigado, doutor. E, obviamente, obrigado a vocês também que tiveram com a gente nesse mais de 1 hora de live. Mas só para lembrar, essa live daqui a pouco está no Instagram e também vai estar no YouTube. Amanhã a gente vai fazer uma entrevista bem legal também. Amanhã a gente vai estar com a fisioterapeuta e a professora de Pilates, a Juliana Pessoa. Então, para quem quer fazer exercício em casa, amanhã é dia de estar aqui para tirar dúvida, tá bom? Nos vemos amanhã. Essa foi a live de hoje. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela presença e pela participação de todo mundo que perguntou. Nos vemos amanhã. Um forte abraço, ó. Fui!